Graça e paz, dia 11 de março de 2024, mais um dia aí na nossa querida e especial leitura bíblica. Hoje, João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele viu a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha, essa cena aqui tem na série The Chosen, né, que eu já comentei, uma cena linda. Pode ver que foi à noite. Foi um encontro meio escondido aí, porque como ele era um fariseu, né, um mestre da lei, então ele não poderia ser visto falando com Jesus, né, que, né, todos já eram contra ele. Então era meio que algo escondido. Aí Jesus disse, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo, pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Por isso que Jesus falava em parábolas. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Que é interessante, né? É importante saber. Sei muito pouco, mas houve uma época que estava tudo dando errado. Eu não sei se era muita doença, não sei o que era exatamente. Mas Moisés fez uma serpente de ferro, né, de metal, sei lá, junto de uma cruz. E aí depois disso, toda vez que eles olhavam para a cruz com a serpente, eles eram curados. Alguma coisa assim. E aí, né, da mesma forma, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, pois só assim a humanidade será salva, né, nesse sentido. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente suas obras, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha só. Quem pratica o mal odeia a luz. Por quê? Porque a luz mostra a sujeira, né? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, e aí para que se veja mais claramente ainda, né? Depois disso, Jesus foi com os discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso, logicamente.
Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhos do que eu disse. Eu não sou Cristo. Olha só, quem respondeu foi João. Por quê? Vamos lá, vamos estudar aqui direitinho. Jesus, estava lá e estava batizando. Junto dele estava João. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João Batista, um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João Batista e lhe perguntaram: Mestre, e disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, qual testemunhasse, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. E aí João Batista respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhos do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, mas aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem o rejeita, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É isso, um capítulo aí com muita coisa interessante, A conversa de Jesus e Nicodemos sobre nascer de novo. Só é possível ver o reino de Deus nascer de novo, Aqui o testemunho de João Batista, que Jesus podia batizar, É necessário que ele cresça, que eu diminua. E aí, o versículo mais importante do capítulo para mim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já que o rejeita, o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus que permanece sobre ele. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. E é isso. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.